Pronto. E aí pessoal, hoje eu tô aqui nesse novo vídeo aqui para mostrar mais ou menos como é que é como é feita a regulagem no violão clássico. Eu tô com um violão aqui Rosine aqui, é um violão que eu vou dar uma regulagem básica nele, então eu vou estar mostrando mais ou menos como é que funciona. Espero que vocês gostem, caso vocês gostem, dá um like aí, curte, compartilha esse vídeo aí. Para quem tiver interesse, eu dou o curso também presencial e online, para quem quer ter mais um contato mais direto, como funciona, dicas e essas coisas mais a fundo mesmo, que a gente vai querendo entrar na área mesmo de luthieria. Esses vídeos que eu estou fazendo são os vídeos mais simples, né, para tirar a dúvida mesmo, para a galera ver mais ou menos como é que funciona. E aí para mostrar mais ou menos como é que é mesmo a coisa e tal. Então vamos lá. Meus vídeos são os vídeos mais básicos mesmo, né? Então não tem edição não, é mais tosqueira mesmo. Esse aqui é um violãozinho, deixa eu prender com esse forte aqui. Esse é um violãozinho Rosine, é um violãozinho muito legal, muito bom. Vou mostrar ele aqui mais ou menos. Dá uma limpada aqui no espaço aqui, que tem muita coisa aqui para trás e de outras coisas que eu tava mexendo. Então vamos lá. Geralmente violão clássico, os classicão mesmo, eles não tem tensor não. Então você não tem um tensor nem aqui, né? Você não vê um parafuso nem aqui dentro dele. Nesse caso aqui, esse aqui tem. Os mais novos a maioria tem. Geralmente se você for pegar um violão de luthier, um violão clássico mesmo, alguns não vão ter, né, o tensor. O tensor, nesse caso aqui, eu não vou estar explicando como é que ele funciona. Não vou estar mostrando, vou explicar ali mais ou menos, para não passar muito batido, mas... Voltando aqui, eu dei um pause aqui para poder virar a câmera, ficar mais fácil de enxergar. Mas vamos lá. Então o violão clássico, eu vou estar mostrando mais ou menos como é que é como é que funciona o tensor, mas como a maioria não tem, uma boa parte não tem, então eu não vou estar abordando muito não. No caso do violão clássico, a gente faz o ajuste ali, se precisar, nos trastes e no rachilho, que é a principal regulagem dele. Como esse violão é um violão novo, os trastes estão todos legais, foram todos, tá com um acabamento muito bom. Não tem nenhum soltando nem nada, então é só mesmo regular. O dono desse violão não vai trocar a corda tá nova, então mais posteriormente eu vou estar colocando um vídeo ensinando um jeito certo de colocar a corda, um jeito certo assim, né? O jeito que eu coloco cordas. Aí no caso desse aqui eu vou manter. A escala eu já dei uma limpada, afrouxei as cordas aqui para poder dar uma limpada nela. Geralmente eu uso óleo de peroba, que ele hidrata a madeira muito bem e dá uma limpada. E a palha de aço, né, o bombril, né? No caso do bombril é só para tirar a sujeira mesmo e dar uma polida nos trastes. Você vai passar sempre no sentido do veio da madeira, que esse aqui, se você olhar, você vê as linhas da madeira retas, né? Então você vai sempre passar ele no sentido do veio da madeira. Se você fizer isso aqui, ó, o movimento inverso, ele vai arranhar a escala e até na hora que você passa o óleo, parece que vai ter sumido esse arranhão, mas esse arranhão vai estar lá. Ele vai estar arranhando a madeira mesmo. Depois você passou o bombril, limpou, você vem dar uma hidratada. Vou dar hidratado nesse aqui, aproveitar de uma vez. Você vê que na hora que você vai passando, ele já vai pegando a cor, já vai ganhando a vida, a madeira. Como esse violão é novo, mesmo sendo um violão mais legal, um violão mais topzinho, a madeira ainda é uma madeira que está em processo de secagem. Então ela desidrata muito rápido, ainda mais aqui no nosso clima, né, com um clima muito extremo.
tanto com umidade, com calor, então ela desidrata muito rápido. Você vê que ele, na hora que você passa o óleo, ela fica brilhando, fica muito limpa. E com o tempo ela vai secando, então é bom você dar uma limpada. Não pode exagerar, né? Você não precisa exagerar, não. Dá uma, toda vez que você for trocar a corda, você dá uma hidratada, dá uma limpada, tá de bom tamanho. Não precisa ficar mexendo direto não, porque senão você vai ficar deixar a madeira muito oleosa também. Para quem não gosta muito, que ele fica, na hora que você passa assim, ele fica um pouco oleoso. Você pode pegar uma flanelinha e tirar o excesso também, como se fosse uma secada, não tem problema nenhum não. Só agitar, dando hidratada ali já tá legal. No cavalete também você pode passar se ele não tiver verniz. Nesse caso aqui, esse aqui não tem verniz. Alguns têm verniz. Esse violão é um violão que tem um verniz fosco. Ele tem um verniz nele. É um verniz fosco. No caso do verniz fosco, a limpeza dele eu faço só com pano muito. Se ele tiver sujo, eu dou uma umedecida, mas muito de levinho mesmo. Porque o verniz fosco, se você der polimento nele, ele fica brilhando. Você vai puxando o brilho. E se você ficar dando polimento mais forte num lugar ou no outro, ele vai ficando com aquelas manchas, num lugar brilha, outro não, então não fica muito legal não. Então geralmente eu pego uma flanelinha de microfibra mesmo, só tira poeira mesmo, aqui debaixo das cordas aqui, onde junta muita poeira, nos cantos se ele ficar pendurado, essas coisas. Esse aqui já é um violão que já tá limpo, já tá praticamente no jeito já. Então vamos lá, primeira dica, no caso se o violão tiver tensor, o tensor geralmente fica aqui dentro. Você vai olhar o violão por dentro. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar ele aqui. Deixa eu pegar a câmera aqui. Aqui eu acho que não vai dar pra ver não. Ali tá dando pra ver uma pontinha do parafuso lá dentro, lá no meio. Se você olhar aqui assim, aqui é uma sujeira na verdade. E tá bem aqui em cima, porque tem uns que fica mais aqui, mais pro meio dessa madeira aqui, ó. Mas se você olhar, você vai ver um parafuso com uma cabeça Allen. Geralmente é uma chave número 4 ou número 5, né? Um Allen 4 ou um Allen 5. Você vai fazer o ajuste nele ali. Esse aqui tá muito aqui na pontinha mesmo, então você tem que chegar aqui e olhar com cuidado. Você vai ver ele ali. Como que ele funciona? Deixa eu pegar uma pranchete. O tensor é bem básico. Deixa eu tirar esses serviços daqui. Você vai ter a chavinha Allen ali, né? O sextavado. Você vai ver a cabecinha dele ali. Tem uns que eles são de dupla ação. Se ele for de dupla ação, tem alguns que vem até com adesivo aqui escrito que ele é bidirecional ou dupla ação, né? Então se você rodar para um lado ou para o outro, ele vai funcionar. Se você rodar em sentido horário, né, que é esse sentido, para que ele vai dar aperto. Então o que ele vai fazer? Você pega aqui a mão do instrumento, né, as tarraxas, o braço aqui, o corpo do instrumento. Se você apertar ele em sentido horário, ele vai jogar o braço para trás. Então se tiver empenado, que geralmente o empenamento dele é um empenamento positivo, ele joga, a corda vai puxando ele, né? Ele dá um empenamento, dá uma curvatura assim, ó, no braço. Então você aperta o tensor, ele vai puxar o braço para trás. E se você rodar no sentido anti-horário, ele vai fazer o movimento ao contrário, ele joga o braço para cima. Quando eu estiver fazendo a regulagem no violão de aço ou de uma guitarra, eu vou mostrar direitinho como é que você olha o braço direitinho. Porque a ideia é você deixar ele sempre reto ou 90% reto, né? Você deixa ele um pouquinho curvado para cima, nunca para trás. Se você deixar ele curvado para trás, ele tende a tracejar nas primeiras casas. Na primeira, a corda solta.
segunda casa ali, tende a tracejar. Você deixa ele um pouquinho solto, ele não vai tracejar não. Só se tiver algum traste fora, alguma coisa fora, que não é o caso aqui. E depois que você acertou o tensor, você sempre regula ele com a corda afinada, né? Você não precisa ficar desafinando e afinando o instrumento não. Só se o acesso do tensor for mais dificultado, mas não é muito raro você ter que fazer isso. Não precisa preocupar não, tem gente que fala que se você regular o tensor com a corda afinada vai quebrar o braço, isso aí não existe não. Você só tem que ter cuidado aqui no bullet, né? Porque se o bullet ele tem um limite, ele não vai infinitamente não. Geralmente o tensor, se for um tensor bidirecional, um tensor de duplação que a gente chama, o que eu faço? Geralmente eu faço o seguinte, na hora que eu vou regular, eu solto ele primeiro. Dou uma volta nele, né? Uma volta assim, um quarto de volta, né? Pra ver se eu acho o centro dele, o ponto zero dele, que é onde ele não tem ação nenhuma. Porque se ele já tiver no limite, e você forçar, você quebra o tensor lá dentro. Aí você vai ter um trabalhão para poder arrumar. Então geralmente eu faço isso. E ele costuma travar também, né? Se a pessoa não regula, fica muito tempo sem mexer. Já peguei instrumento aqui de 10 anos que nunca foi regulado. Aí o tensor estava travado, o bullet estava travado, mas estava funcionando. Então se você olha ele, você vê se ele tem um pouquinho de oxidação, de ferrugem mesmo. Joga um desgripante, um óleo e solta ele primeiro para depois apertar. É, então você achando ele no ponto zero, geralmente ele dá uma volta, no máximo uma volta e meia. É muito pouco tensor que tem mais ação do que isso, né? Que vai dar 2 voltas ou mais. Geralmente ele dá uma volta e ele já curva, o tensor já curva todo praticamente. No caso desse aqui ele já está alinhado, já está alinhadinho. Então já fiz a limpeza nele. A pestana aqui eu fiz um ajuste nela. Eu fiz um ajuste na pestana que ela tem uma altura certa com relação ao primeiro traste. Não vou mostrar aqui porque eu vou fazer um videozinho de fabricação de pestana e rastilho. Então na hora que eu for fazer um vídeo de fabricação de pestana e rastilho, aí eu vou abordar essas medidas, essas coisas direitinho. Mas esse aqui já está nessa medida. Como é um violão novo, geralmente ele vem um pouquinho mais alto, então eu tirei aqui coisa de meio milímetro, então muito pouquinho, mas para deixar mais confortável mesmo. Mas no vídeo que eu for falar sobre fabricação de pestana, aí vai estar direitinho. A maioria dos violões já vem na medida certa. Se for de plástico, essa aqui já é de osso. O próprio fabricante já deixou pestana e rastilho de osso, que é bem legal. Tem violão, a maioria dos violões, principalmente os chineses, né? Ele é de plástico. O de plástico você não pode deixar muito baixo não, porque ele vai desgastando muito rápido, né? Então você vai ter que trocar a pestana muito rápido. No caso do violão clássico aqui, nós vamos mexer só no rastilho. O tensor já está aqui, legal. Não vou abordar, né, como eu disse no início. A pestana já está legal, então é só fazer o ajuste ali do rastilho. Como funciona aqui o ajuste do rastilho? Vou pegar aqui o desenho aqui, ó. A gente vai olhar ele aqui de frente. Você vai olhar ele aqui de frente, ó. A gente vai fazer uma marcação nele aqui com lápis, na frente dele aqui, para ter uma referência. Mas baseando nele, ó, você vai pegar aqui, vou fazer um desenho aqui no cavalete aqui só para ter uma ideia. Esse aqui é o rastilho, ó. Aqui o misão e aqui a misinha. Geralmente ele tem essa parte, esse lado aqui pro bordão maior, e ele é uma linha reta descendo, onde é a parte do mizinho, ele é um pouco menor. Ele faz um ângulo assim. No caso do instrumento de aço, um violão folk, ou até da guitarra mesmo, no caso da guitarra vai ser os carrinhos, né? Mas no caso do violão, o rastilho ele é uma curvatura. Então ele tem onde é o bordão na altura mais baixa, no meio ele é um pouquinho mais alto e aqui onde é o mizinho ele é mais baixo.
Porque esse desenho é de acordo com a construção do braço do instrumento. Se você tiver dois instrumentos aí, você vai reparar que o braço do violão clássico, que é o violão de nylon, ele é reto. Ele é totalmente reto. E o braço da guitarra, do baixo, do violão folk, ele é angulado. Ele tem um ângulo. Então, no rachilho tem que respeitar esse ângulo também. Deixa eu tentar aproximar aqui. Então aqui você vai pegar um lápis, apoiar aqui na base mesmo e fazer a marcação. Se você quiser tirar as cordas, o ideal é você fazer sem cordas. Eu estou deixando essa corda aqui para ter referência. Então você vai marcar ele aqui, rente ao cavalete, né? É só uma referência mesmo. Eu faço a regulagem de acordo com a 12ª casa, a altura da 12ª casa. Então você pega a primeira corda de referência, faz a medição dela, olhando sempre por baixo da corda. Deixa eu tentar apoiar ele aqui, ó. Você vai olhar a medida aqui embaixo da corda, não é em cima dela não, é embaixo dela aqui, ó. Então essa réguazinha, por exemplo, de medidas aqui, ó, ela já mostra aqui direitinho. Então esse aqui ele tá bem alto, lá ele tá chegando 3,5. Você olhando por baixo aqui, ó, você pega a própria escala da régua, já tá te mostrando ali, ó. Pego 2 aqui de referência, ó. Geralmente eu deixo mais ou menos essa medida. Põe a medida que você quer, né? Que é aqui, por exemplo, aqui na 12ª casa, 12º traste aqui, e aí você vai ter a medida. Como esse rastilho aqui tá bem alto, então eu vou tirar dele mais ou menos 2 milímetros de altura. Só soltar ele. O rastilho ele é solto, a pestana ela é colada. Você dá 2 pinguinhos de cola dela para ela não sair do lugar, mas o rastilho ele é solto, mesmo porque debaixo dele tem um captador. Então se você colocar uma cola, alguma coisa aqui, você vai danificar o captador, aí pode não funcionar direito. Na hora de tirar ele, você tira com cuidado, né, para não danificar o captador que está lá de baixo. Deixa eu mostrar o captador aqui. Lá de baixo, tá vendo esse douradinho lá? Minha câmera, meu celular não vai focar direito, mas isso aqui é um captador. Tá lá dentro do captador. Deixa eu tirar mais essa curiosidade aqui, ó. Esse aqui é o captador. Um dos, né? Tem vários modelos. Esse aqui geralmente é o mais comum. Aquele lá é o mesmo desse aqui, só que ele não tem essa borrachinha aqui cobrindo ele, né? Mas é o mesmo, é a mesma ideia. O rastilho, ele trabalha aqui, ó, encoçado 100% em cima do captador. Então, se você deixar ele, mexer nele aqui embaixo, ó, e deixar um pouquinho torto, que seja uma folha de papel, ele não vai captar direito, ele não vai funcionar direito. Então, toda vez que for mexer no rastilho, a gente faz essa marcação que eu fiz. A marcação que eu fiz, eu sempre mexo em cima, onde as cordas pegam. Porque, como o captador está funcionando direitinho, está captando tudo direitinho, então a parte de baixo está 100% plana. Está toda certinha, toda ajustadinha. Então eu não vou mexer aqui embaixo. Eu vou mexer em cima para não ter perigo de vacalhar ali a captação. Nesse caso aqui, o ângulo dele, ele tem um ângulo aqui, mas é muito pouquinha diferença. Vou pegar a réguazinha aqui, ó. Pegando essa linha que eu fiz aqui de referência, ele tá dando aqui mais ou menos 6 milímetros. O lado de cá tá dando 5. Então é uma variação de 1 milímetro. Não vou focar aqui não, porque minha câmera é muito ruim de foco. Então dando uma variação muito pouco. Eu deixo um ângulo um pouquinho maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a régua de referência, ó. Esperar ver se vai focar aqui. Enfim. O que você vai fazer? Você vai fazer... Vou lixar ele e deixar um ângulo assim maior. Ele tá assim. Deixa
Deixa eu ver se eu limpar a câmera aqui, porque ela tá... Aí, agora chegou. Então ele tá aqui, ó, reto, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Não tanto, né? Mas vou dar uma exagerada aqui pra ficar mais fácil. Você vai fazer um ângulo nele aqui, ó. Lixando ele por cima. Então você vai lixar ele por cima. Só fazendo esse ângulo. Eu vou fazer um traço nele aqui pra ficar mais fácil. Pra vocês entenderem. Como eu vou tirar aqui 2 milímetros, então eu vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Aqui, ó. Fiz a referência. Essa linha de baixo aqui, ó, foi o que eu fiz. É a referência do cavalete. O cavalete termina aqui. E a linha de cima é o que eu vou tirar. O que eu vou tirar do rastilho. Daqui pra cima tá sobrando. Eu quero tirar isso aqui para eu poder baixar as cordas. Outro detalhe é o seguinte. Se eu olhar o rastilho de perfil, deixa eu ver se você vai conseguir ver aqui, ó. Ele tem um ângulo pra cá assim, ó, descendo. Porque as cordas fazem isso aqui, ó. A corda pega aqui e vai pra frente. Se você deixar aqui reto, você vai cortar a corda. Então você tem que fazer um ângulo nele aqui, ó. Pra a corda apoiar 100% nele e não cortar a corda, né? Principalmente como esse rastilho é de osso, ele tende a cortar a corda muito fácil, se você não der um acabamento legal. Então eu vou dar uma pausada aqui e já volto com ele mexido. Então tô lixando aqui, galera. Então é o seguinte, eu já tirei nele aqui. As linhas de referência elas sumiram, né? Porque eu tive que lixar ela. Mas como é que você faz? Não sei se vai dar pra perceber aqui, mas aqui já tá um ângulo até maior. Essa câmera é muito ruim de foco. Deixa eu ver se eu colocar nesse plano aqui fica melhor. Enfim, deixa esse trem pra lá. Essa câmera celular aqui não ajuda de jeito nenhum. Mas enfim, quando eu vou fazer esse lixamento aqui, eu lixei só por cima dele. Quando eu vou fazer esse lixamento, eu tiro com a lima mesmo, não com a grossa, com essa lima aqui, ó. Ela tem os veios mais fininhos. Porque essa aqui é a grossa, ó. Isso aqui você não usa não, porque você vai arregaçar o negócio todo. Você vai com a lima mesmo, mais fininha. Tirei só por cima. Fiz um ângulo nela, aqui naquela marcação que eu fiz mesmo, tá toda direitinho. Fiz o ângulozinho aqui, né? Ele tá com um ângulo de apoio aqui. Não vai dar foco não, mas tá aqui. Se eu consigo fazer dar foco aqui. Não funciona de jeito nenhum. Opa. Aqui deu pra ver mais ou menos. Mas aí, aqui eu vou dar um foco, vou dar um zoom aqui, ó, que aí dá pra ver melhor. Aqui tá o ângulo. Mas tá aqui. Então eu fiz o ângulo aqui direitinho. O ângulo aqui do desenho tá aqui. Então eu passo a lima, depois eu passo a lixa 120.
Aqui eu tô com a lixa 220, então vou dar uma passadinha nela também, para dar mais uma alisadinha, uma limpadinha. Passo a lixinha 220. E se você tiver uma lixa 380, 350, 320, é bom passar também. Pra deixar bem, no caso desse aqui que é osso, né? Deixar ele bem certinho. Então depois que você fez esse ajuste, coloca o rachilho lá de novo, com cuidado. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, porque como eu passei o lápis, então ficou a marcação do lápis aqui, ó. Então vou dar uma limpadinha aqui pra sair, né, a marcação do lápis. Eu não preciso mais. Se caso ele não ficar na altura que você quer, se você quiser tentar baixar um pouquinho, você pode baixar mais um pouquinho e você vai tirando de pouquinho em pouquinho. Lembrando que o violão de nylon, a corda ela vibra muito. Então você não pode deixar ele igual guitarra coladona no braço não. Se você deixar ele coladão no braço, ele vai tracejar, ele tende a tracejar bastante. Então você tem que achar um meio termo aí. Vou só dar uma esticadinha nessa corda aqui, ó. Deixa eu ver lá se já chegou na altura que eu quero. Já dá pra ver que já deu sim a diferença. 12º traste. Tá lá, na medida que eu quero. Então aqui é só afinar e dar mais uma ajustada. É relativamente simples. Não é uma coisa muito complexa de fazer, lembrando que é um violão de nylon, é um violão mais simples de regular, de você regular. O instrumento, quando é um instrumento de qualidade, ele é mais fácil de você chegar na regulagem, você chegar num ponto. Aqui eu tenho um restinho de lã de aço aqui, mas é um violão legal, então traste estando nivelado direitinho, ele vai ficar todo legal. Se caso você baixar a corda, que nem eu, deixo aqui no mínimo 2 mm, 2,5 para violão de nylon. Ele não pode ficar, se ele ficar mais baixo que 2 mm, a tendência dele é tracejar, porque a corda ela vibra mais, vibra por mais tempo. Na câmera aí dá pra você ver. Então ela tende a tracejar. Se caso você fizer essa regulagem, deixa ele mais baixo, o braço estiver certinho e ele ficar pegando um pouquinho, se não for traste que estiver desalinhado, pode ser que ele não aceite uma regulagem mais baixa. Então você tem que pegar e subir. Eu já tirei no rachilho, tem que fazer um rachilho novo? Não precisa. Geralmente a gente usa folha de madeira, ou então tem até um calcinho específico mesmo que é para rachilho. Eu tenho aqui. Esse aqui é um. Esse aqui ele tava num violão novo, não é nesse, é outro violão. O pessoal usa muito, esse aqui é bem grosso. O pessoal, o fabricante usa muito, isso aqui é pedaço de escudo mesmo, né, da placa que eles usam para fazer escudo, paleteira. Você pode cortar a folhinha de madeira, né? Ela tem que ser da espessura aqui do rachilho e do comprimento do... No caso, como esse violão aqui ele tem captador, ele tem que ser do comprimento do captador. O captador ele desce, o fio dele desce aqui, ó. O do lado de cá, o do lado de cá, geralmente é do lado de cá. Então você pega ele, a medida dele a partir do buraquinho aqui para frente. O captador tem que apoiar, você tem que pôr ele debaixo do captador. Então você põe o calço na medida que você precisa, debaixo do captador, põe o captador, põe um rachilho sobre, que encaixa tudo direitinho. Tem gente que põe o calço entre o captador e o rachilho. Não é legal, mas funciona. Eu não gosto de fazer assim, mas funciona. Eu prefiro pôr o calço debaixo do captador. E o calço ele tem que ser numa medida só, tem que ser retinho. Que eu já peguei muito instrumento com calço que ele vai afinando. Ele começa aqui mais grosso e vai afinando. Então não é legal também não. Pode danificar o captador, pode falhar, né, na captação, né? Então não é legal não. Aqui é só afinar
e dar uma conferida, né, se tem alguma corda tracejando, alguma coisa assim, mas basicamente é isso. Se tiver tensor, acerta o tensor, deixa o braço retinho, pouca coisa solta. Se não tiver, não tem o que fazer, né? Inclusive tem violões assim, violões antigos, né? Que o braço com o tempo vai empenando. Naturalmente, assim, com o uso, no cliente, uma época, determinada época, pôs corda de aço, né? O violão não aguenta, ele empena todo. Então, depois que ele empenou, para você tirar esse empenamento, você tem que refazer o braço. É uma coisa que não vale muito a pena fazer não, porque você vai mexer muito na estrutura do instrumento. Tem algumas técnicas, né, de calor, de prensa, mas alguns casos funcionam, outros funcionam um tempo e outros não funcionam não. Eu já fiz algumas dessas técnicas, assim, teve instrumento que funcionou bem, teve instrumento que piorou. Então é uma coisa que eu não faço, porque você não tem como ser garantir que vai ficar bom, né? Pode ser que piore a situação. Então, você pegar um violão desse mais antigo, se tiver um violão mais antigo for regular, você vai descer aqui no rachilho aqui, ele vai ficar no osso aqui, né, no mínimo, mas não vai dar regulagem porque o braço está muito empenado, ou for colado fora e tal. Um outro detalhe também é o seguinte, dá para baixar mais? Aqui não precisa, né? Não tem nem, se eu baixar mais aqui vai começar a tracejar tudo quanto é lado. Mas não precisa, porque ele está muito bem feito, muito legal e pegou a regulagem aqui muito fácil. Mas se precisasse, daria para baixar mais. Só que lembrando que como tem um captador aqui, mesmo se não tiver o captador, a corda ela tem que pegar firme no rachilho. Porque aqui é o final da escala. Se a corda não estiver pegando esse rachilho, estiver pegando a madeira aqui da frente, ela pode fazer o som de tracejamento, porque ela vai estar raspando a madeira, e ele pode desafinar toda a escala. Então você vai pegar, vai afinar a corda solta e todas as notas vão ficar meio fora. Porque o cálculo da escala aqui, onde cada traste foi colocado, é de acordo com a medida, né? Que é do início aqui da pestana até o final do rachilho lá embaixo. Então você não pode muito alterar. Alguns rachilhos, nylon até que não, mas quando a gente for fazer o vídeo de rachilho, fabricação de rachilho, eu vou mostrar, tem alguns rachilhos que eles têm uns dentinhos para frente, tem uns desenhos diferentes, para tentar aproximar a oitava do violão, que é a afinação aqui da 12ª casa para frente. Dá uma variaçãozinha, mas muito pouca, muito de leve. Então é uma coisa assim que você tem que pegar o instrumento e fazer no rachilho a regulagem dele e ele é aquilo ali. Não dá pra você fazer muito milagre não. Não dá pra você querer inventar demais em cima do instrumento não. Cada instrumento ele é único, né? Mesmo ele sendo fabricado por maquinários e tal, então ele tem uma hora alguém tem que pegar ele e fazer uma montagem. Então nessa hora que ele ganha, né, a alma dele, né? Que é a hora que o homem pega nele, né? Para poder fazer nem que seja a colagem, a montagem dele. Então cada caso é um caso. Mas então, se caso o seu violão precisar descer mais do rachilho, você tem que lembrar que você tem que deixar sempre aqui pelo menos 2 milímetros acima da madeira aqui, para poder a corda pegar direitinho. Alguns violões tem essa parte de trás aqui muito alta, a construção dele, então na hora que você faz esse laço aqui, ele puxa a corda um pouquinho para cima. Então tem alguns casos que você tem que até optar, né, por uma corda com bolinha. Tem algumas cordas de nylon que tem bolinha nela, até para poder essa pressão dele aqui no rachilho ser melhor. Que a bolinha, como ela é presa aqui, então a corda já vai passar equilíbrio, não vai ter esse laço puxando para cima. Mas geralmente isso aqui é o certo, funciona direitinho, então não tem muito erro não. Então é basicamente isso aí. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato aí, deixar uma mensagem aí. E valeu, galera.